Então, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Esses visitantes aí, sejam bem-vindos à nossa casa. Nós vamos iniciar a nossa conversa da noite, como sempre. Eu vou convidar a todos para fazermos uma oração. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, com toda a nossa fé, com toda a nossa concentração, agradecendo ao Pai a possibilidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez, a bênção da chuva, agradecendo ao Pai a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, esse ano que se passou. Roguemos também a Deus para que nos assista, nos acompanhe, nos auxilie, nos dê sabedoria e discernimento para bem ouvir, para bem compreender, e que as lições do Cristo, que as lições de Kardec nos auxiliem nessa caminhada desse novo ano que se inicia. Que possamos ter uma boa reunião em paz e harmonia. Que assim seja. Muito bem. Para a noite de hoje, eu programei a gente falar sobre Jesus. Não podia ser diferente no mês de Jesus, né? Nós falarmos a respeito do ensinamento de Jesus. E nós fizemos uma pequena associação, né, desse texto de Jesus, não pôr a candeia debaixo do alqueire, com o ano que se passou, com a luz do conhecimento que Jesus trouxe e com aquilo que a gente precisa dar mais valor, quem sabe no próximo ano que se inicia, né? Jesus, ele não dava ponto sem nó, trazendo para um ditado nosso dessa época, né? Ou seja, se ele falou alguma coisa, com certeza é porque tem uma utilidade, é porque era necessário que ele falasse e que era bom que a gente ouvisse, né? Só que muitas coisas a gente acaba não entendendo, né, dos ensinamentos de Jesus. Aí vem a doutrina espírita para nos auxiliar, os espíritos da codificação. E Jesus usava sempre o que eles viviam no dia a dia como ensinamento. Ele se aproveitava dos momentos em que ele estava com os apóstolos, em que ele estava diante da multidão, e ele dava o ensinamento de acordo com as vivências, com os costumes, com o que eles tinham, né? E essa frase, não pôr a candeia debaixo do alqueire, fica bem ininteligível se a gente não souber o que é candeia, não souber o que é alqueire, né? Candeia tá mais fácil da gente atender, né? Mas candeia, como naquela época não tinha luz, né? A luz era algo assim para aquela época. Eles utilizavam então essas lâmpadas para iluminar, né? Uma candeia é aquela lâmpadazinha ali que ilumina. E o alqueire era uma espécie de cesto de vime, como vocês estão vendo ali, que era utilizado na época para medir produtos agrícolas, né? Milho, trigo, né? E o ensinamento que o Cristo queria dar era: não adianta a gente acender uma luz e colocar um cesto em cima dele. E nós vamos fazer essa reflexão sobre esse ensinamento do Cristo. Se ele deixou esse ensinamento, é porque tinha alguma utilidade, né?
Então, lá em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 15, ele diz: não se acende então uma luz ou uma luzerna e se coloca embaixo do alqueire, mas sim se põe em cima do candeeiro, para que a luz ilumine todo o lugar, dê a luz a todos que estão na casa. Lembra que naquela época, e até há pouco tempo atrás, né, porque a luz é uma coisa do nosso tempo, né? Na casa da minha avó, quando eu ia lá, eu era criança, não tinha luz. O banheiro não tinha chuveiro elétrico, era uma dificuldade, né? Eu me lembro. E naquela época de Jesus, então, imagine, né? Depois em Lucas, sobre esse mesmo assunto, vamos lembrar que Mateus era um discípulo que conviveu com Jesus. Andou aqueles 3 anos ali de pregação junto com o mestre. E Lucas não. Lucas andou junto com os discípulos e escreveu sobre o que Jesus falou, que os discípulos disseram, né? E ele diz assim, lá no capítulo 8, versículo 16 e 17: ninguém acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou põe debaixo da cama, mas se põe sim sobre o candeeiro, para que vejam a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e se fazer pública. Ele já dá um pouquinho a mais, né, do primeiro trecho de Mateus. O ensinamento que Jesus queria dar, ele já diz alguma coisa. E por fim, em Mateus novamente, são três passagens do Novo Testamento que os espíritos da codificação reproduziram no Evangelho e fazem ali a explicação. Então os discípulos, chegando-se a Jesus, disseram: por que você lhes fala por parábolas? E ele, respondendo, lhes disse: porque a vós outros é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles, ao povo, não lhe é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam e eu os cure. Nossa! Dá um nó, né, na nossa cabeça. Mas Jesus foi o espírito mais inteligente, mais elevado que já pisou na face da terra, né? E o que precisava ser claro, ele deixou bem claro. E o que o povo não estava podendo compreender ainda, ele deixou por parábolas, porque ele não ia voltar novamente, né? Então ele precisou dizer tudo o que ele tinha que dizer lá, mesmo para um povo, né, que não estava preparado para ouvir tudo, né? Imaginem vocês que se hoje na Terra, no planeta, existem ainda analfabetos, sei lá, que seja na ordem de 1, 2, 3% no máximo, vá lá, 5%, não sei, essa informação eu não tenho precisa, mas é pouca gente que ainda não é alfabetizada, né? Naquela época era o contrário. Existia 1, 2, 3, 5% da população intelectualizada, em condições de ler. Por isso ele não deixou nada escrito também, né?
porque as pessoas não estavam preparadas para todos esses ensinamentos. Então Jesus falou por parábolas, para que depois, quando chegasse o tempo, nós pudéssemos compreender tudo que ele falou. Mas as coisas importantes ele deixou claro, né? Então estamos chegando ao encerramento de mais um ano. O Natal já passou. As luzes do Natal se apagaram. As confraternizações, apesar de a gente ter uma importante hoje, já vão ficando para trás, né? E o silêncio típico dessa época, pós-festas, nos convida a uma reflexão. É exatamente nesse momento que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, nos faz uma pergunta profunda e atual. O que fizemos com a luz que recebemos? Com a luz do conhecimento que o Cristo trouxe, né? Com a luz dos ensinamentos. Então Jesus nos ensina que ninguém acende uma luz, uma candeia, para escondê-la debaixo do alqueire, debaixo da cesta, né? A luz existe para iluminar, orientar e para servir. E essa luz representa o conhecimento espiritual, a fé esclarecida, a consciência desperta. Não é uma luz para ostentação, mas sim uma luz para uso responsável. Quando Jesus veio, ele trouxe essa luz do conhecimento e colocou em cima do candeeiro para que iluminasse a todos. E ela chegou a todos, né? E nós, o que temos feito com essa luz? Que é a pergunta que o Evangelho nos faz, né? Então o Natal, que é esse mês que nós estamos acabando, que quando vira o Natal a gente já sente uma energia diferente no ar, né? Eu não sei, talvez o comércio contribua um pouco, a televisão, né? Mas não é só isso, né? Quando entra dezembro, o coração começa a pulsar diferente. As pessoas na nossa região, é muito comum, pessoas que foram morar em outro lugar voltam para visitar os seus parentes, né? Quem está longe busca se encontrar com a família. É uma energia boa, né? Tem a energia do Papai Noel também, dos presentes, né? Podemos olhar por um lado positivo, não o materialismo em excesso, né? Mas aquela questão de agradar quem você ama, né? Existe uma energia nesse mês de dezembro, mas é o mês de Jesus. Jesus nasce simples, em uma manjedoura, ensinando então que a verdadeira grandeza está no espírito, e não nas coisas. Mas o Natal não pode ser apenas uma lembrança anual, né? Ele precisa continuar vivo em nossas atitudes depois que essas datas importantes passam. Caso contrário, vamos correr o risco de guardar a candeia embaixo do alqueire, né? A luz embaixo da cesta. E vamos apagando elas aos poucos e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Jesus também nos lembra que nada fica oculto. Tudo que está encoberto um dia se revela. A doutrina espírita vem nos falar que a vida não acaba, né? Nos deu a prova da vida futura, que o espírito não morre jamais, né? E a partir desse ensinamento, nós vamos poder fazer conexões, né, com esse ensinamento.
Eu posso esconder o que eu estou pensando por um tempo. Tem até um ditado entre nós aqui que fala que a mentira tem perna curta, né? Uma hora ela vai ser descoberta. É exatamente isso, né? O que é importante, um dia vai vir à tona. A gente não consegue enganar todo mundo por todo o tempo. Nós podemos enganar algumas pessoas há algum tempo, com a nossa forma de viver, distante da espiritualidade, distante do que é correto, distante do que é ético, né? Mas nós não vamos enganar a nossa consciência quando retornarmos, então, para o mundo espiritual. Quando retornarmos à verdade, né? Então, tudo que está encoberto um dia vai se revelar. Não se trata de vigilância extrema ou punição divina, mas a lei de causa e efeito. É uma lei que se cumpre, uma lei divina, né? Deus é um Pai bondoso. Ele vai sempre nos dar uma nova chance quando erramos, né? Mas a lei de consequência, a lei de causa e efeito, é uma lei da natureza. Nós não vamos escapar, porque é a nossa consciência que vai nos cobrar. Não é um juiz severo no retorno ao mundo espiritual que vai nos cobrar. Então a nossa consciência, ela registra tudo, né? E agora, ao final de ano, naturalmente, nós podemos até fazer um balanço íntimo, né? As nossas intenções se confirmaram em atitudes? A nossa fé se traduziu em obras durante esse ano que passou? A luz que recebemos, ela iluminou alguém além de nós mesmos, né? A luz do nosso conhecimento a respeito do que é correto, do que é o bem, iluminou mais alguém? Então, quando os discípulos perguntam para Jesus por que ele falava por parábolas, ele responde que nem todos estavam prontos para compreender certas verdades. Jesus não escondia a luz. Ele respeitava o tempo de cada um, o amadurecimento das almas. Isso nos ensina algo essencial. Não basta termos a verdade, é preciso saber vivê-la com caridade e prudência. Uma luz muito forte, né, ela vai, quando imposta, ela pode ofuscar ao invés de esclarecer. A gente vai cegar, né? Se você acorda de manhã e abre a janela, a luz do sol, a luz do dia te cega, né? Então, a nossa evolução, ela não se dá em saltos. Nós vamos ir aprendendo as leis, nós vamos ir aprendendo as normas de convívio, e aos poucos nós vamos ir aplicando na nossa vida, e a gente vai nos adaptando, tirando um pouquinho daquilo que não está legal, colocando um pouquinho do que é novo, né? Dentro daquilo que Jesus nos ensina. Por isso que é importante o Evangelho no lar, né? Por isso que é importante, então, esse contato com Jesus, como a doutrina espírita nos ensina, fazer o Evangelho no lar uma vez por semana, pelo menos, né? E aí, à luz da razão, né, com Kardec, ele vem e aprofunda esse ensinamento, ao explicar que a fé precisa caminhar junto com a razão. O Kardec era um cientista, né, que poderia dizer que a fé
tem que andar junto com a ciência. A doutrina espírita tem um tríplice aspecto: religioso, científico e filosófico. E essas três alas, essas três pernas, elas vão junto para dar sustentabilidade, né? Então, sem a luz da razão, a fé enfraquece, né? Então, quando lá na escola nós começamos a estudar a respeito do que as religiões fizeram ao longo do tempo, né? Muitas vezes ficamos inimigo da religião, né? Mas a religião é um aspecto. A ciência precisa esclarecer, né? E as leis que a religião traz, elas são importantes. O espiritismo surge exatamente como esse convite ao equilíbrio entre razão e fé. Sentir, mas também compreender. Não é aquela fé cega. Crer, mas também raciocinar, pensar. Então o Espiritismo não elimina o mistério pela negação, mas pela explicação gradual, conforme a humanidade amadurece. Ao longo dos séculos, nós homens fomos nos intelectualizando. Então lá de 3% na época de Jesus que sabiam ler e escrever, hoje somos quase 100%. Com condições de aprender, basta você ir lá, pegar o livro, né, e se informar. Então a verdade, ela nunca esteve escondida por Deus. Ela apenas é revelada no tempo certo. O problema surge quando os homens ocultam a luz para dominar as consciências. Foi o que aconteceu ao longo do tempo, né? Com as religiões. Muitos homens que lideravam as religiões acabaram cometendo erros, né? E que muitas vezes afastaram as pessoas, né? Por isso Jesus afirma que não há mistérios absolutos. Tudo aquilo que hoje nos parece obscuro será compreendido amanhã, seja nesta vida ou seja nas vidas futuras, à medida que nós formos nos moralizando. Naquela época de Jesus, ele trouxe algumas verdades que ficaram muito claras, né? Algumas coisas ele deixou como ensinamentos nas entrelinhas, nas parábolas, que foram esclarecidas agora pela equipe da codificação de Kardec, né? E à medida que nós vamos aprendendo, né, mais revelações vão acontecendo. É possível que para frente tenhamos muitas revelações ainda, né? Hoje existe muita tecnologia, muito conhecimento, né? Mas nós temos que convir que no mundo de provas e expiações em que vivemos, né, ainda estamos bem longe dos mundos felizes e dos mundos angelicais, né? Existem 5 tipos de mundos: os primitivos, os de provas e expiações, que nós estamos. Primitivos é aqueles em que viveram aqui o homem de Neandertal, os primeiros homens, né? Depois vem os mundos de regeneração, que nós estamos iniciando esse mundo de regeneração. Depois os felizes e os angelicais. Então, do mundo de provas e expiações até os mundos angelicais, quantas revelações ainda vamos receber ao nosso favor? Quanta luz ainda vamos receber, né? Vindo de Jesus, que é o nosso governador espiritual, né? Mas o essencial sempre foi claro. Jesus nunca escondeu a caridade, a humildade, né?
Jesus foi absolutamente claro em tudo que é essencial. Ele não falou por parábolas quando ensinou sobre a caridade, quando ensinou sobre a humildade, sobre o perdão, sobre o amor ao próximo. Ele foi muito claro. E essas regras de conduta sempre estiveram acessíveis a todos nós. Muitas vezes o que nos falta não é mais conhecimento, mas sim coragem para viver aquilo que nós já sabemos. Mudar é sempre difícil. Existe uma tendência nossa de dificultar, mas a gente tem dificuldade para a mudança, né? A gente aprende a fazer uma coisa de um jeito e para mudar é difícil, né? Mas nós precisamos ir renovando. O homem velho tem que ir ficando para trás com os costumes velhos e o homem novo tem que vir vindo com as revelações que a doutrina espírita nos traz, que Jesus nos trouxe principalmente, né? Então o papel do Espiritismo, como consolador prometido, ele vem lançar essa luz sobre muitos pontos incompreendidos, mas o faz com prudência e respeito ao tempo humano. Essa luz sobre esses pontos a vida continua, a reencarnação, o planejamento reencarnatório, a lei de causa e efeito. De posse dessas informações, a nossa maneira de pensar vai mudar. Quando eu tiver isso realmente enraizado no meu dia a dia, né? Porque a impunidade acaba nos levando a permanecer no erro, né? Mas a certeza da lei de causa e efeito, que não haverá impunidade, nos faz pensar em não errar, né? Então Jesus não impõe nada, não ameaça, ele não constrange, né? A doutrina espírita ilumina pelo esclarecimento e pelo exemplo. Jesus ilumina pelo esclarecimento e pelo exemplo que ele deu. Cada consciência decide o quanto deseja enxergar. É nós vamos escolher. Daquilo que Jesus trouxe, a claridade, nós vamos escolher quanto nós queremos enxergar. Porque se você quiser enfiar a goela abaixo de uma pessoa qualquer coisa, é muito difícil, a pessoa tem que querer. Então, diante disso, o Natal que passou nos pergunta: o Cristo permaneceu conosco depois da data? Ele vai permanecer conosco depois da data do seu nascimento? Ele ficou presente nas nossas escolhas, nas nossas palavras? Ele vai estar presente nesse novo ano que se inicia? Em nosso modo de tratar o próximo, em nosso modo de tratar as nossas dificuldades, as nossas dores, a nossa tarefa, né? Então, e o novo ano que se inicia, ele não é apenas uma mudança de calendário, né? Ele representa então essa oportunidade de colocar a luz no candeeiro, definitivamente. E o que seria isso? Perdoar mais, julgar menos, servir melhor, servir mais, como Jesus fazia. Viver um cristianismo silencioso, porém ativo, feito mais de gestos do que de discurso, de conversa, né? Cristianismo silencioso. Tem uma historinha do Chico que nos exemplifica bem o que é esse cristianismo silencioso. O Emmanuel, depois eu vou contar. O Emmanuel nos lembra que não basta recebermos essa luz, mas é preciso sustentá-la
E Chico Xavier tantas vezes nos ensinou que o verdadeiro Natal é aquele que permanece em forma de serviço ao bem. Então, que ao encerrarmos esse ano, possamos assumir um compromisso íntimo dentro de cada um de nós. Não esconder a luz que já recebemos, mas permitir que ela ilumine o nosso caminho e o caminho daqueles que caminham conosco, lá na nossa casa, no nosso trabalho, né? Eu sempre falo que o sentido da vida, para a maioria de nós, é família e trabalho. A gente nasce onde precisa aprender a amar, e a gente vem com habilidades, que é a profissão de cada um de nós, para que possamos ser úteis. Com o meu trabalho eu vou conseguir o sustento da minha família, o conforto, por que não, né? O que o mundo atual nos oferece de conforto, de bem-estar, e também o quanto eu vou ser útil às pessoas que nos rodeiam, né? E para nós concluirmos, né, eu vou contar essa historinha do Chico. Então o Chico, logo que ele começou a escrever os livros, né, ele foi duramente criticado. Logo que fizeram um sucesso, iniciou ali no Parnaso de Além Túmulo, ele foi duramente criticado por jornais, revistas, né? Pessoas que não compreendiam a postura do Chico, a postura humilde do trabalho mediúnico, e sobretudo a sua decisão de permanecer pobre, né? Mesmo com aquela enorme repercussão que aqueles livros causaram, né? Aí um companheiro muito inconformado com essas críticas e injustiça que o Chico recebia, chegou para o Chico, né? Mas Chico, por que você não se defende? Por que você não se responde? Por que você não responde essas ofensas? Por que você não mostra quem você é, o bem que você faz, né? Aí o Chico ouviu com serenidade e muito calmo, né, respondeu algo assim que se tornaria uma das suas lições mais profundas. Ele disse assim: meu filho, se eu acender uma vela para mim mesmo, eu estarei usando a luz em meu benefício próprio. Mas se eu colocar a vela no alto, ela iluminará o caminho de muitos. Olha só. Depois, complementou com muita simplicidade: a verdade não precisa de barulho, o bem não precisa de propaganda, a luz não grita, ela simplesmente ilumina. E finalizou dizendo que o tempo se encarregaria de mostrar, não através de palavras, mas sim das obras, a autenticidade do trabalho que ele estava realizando. E realmente foi o que aconteceu. O Chico é uma unanimidade, praticamente uma unanimidade, né, no nosso país, pelo trabalho que ele fez. Ele nunca brigou com ninguém, né? Então, escolher viver o Evangelho de forma silenciosa, né, sem gritar, sem espernear, sem reclamar, sem se sentir diminuído. Quando alguém quiser te diminuir, né, basta que você não se sinta diminuído, né? É o que o Chico fazia. Então, que a luz do Cristo possa nos conduzir, né, nesse 2026. Que a gente coloque essa luz em cima do velador, né, e que a gente siga em frente nesse caminho, sabendo aonde a gente pisa. Porque o Evangelho é esse guia.
Ele não vai deixar a gente pisar fora do caminho. O Evangelho não vai deixar a gente fazer guinadas. Se a gente se guiar pelo que o Cristo disse, pelo que o Cristo falou, pelo que Ele exemplificou. Ele deu a outra face. Ele fez a caridade, enfim. Nós temos esse conhecimento. Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, mais uma vez, com toda a nossa fé, com toda a nossa simplicidade, rogando que Ele fique conosco durante esse ano de 2026, agradecendo por tudo que temos, por tudo que Deus nos dá. Roguemos nesse instante por todos os familiares que ficaram lá na nossa casa, por todas as pessoas que hoje irão comemorar a entrada do novo ano. Roguemos por aqueles que nesse momento passam por uma dificuldade qualquer, seja nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, em quaisquer lugares insalubres. Roguemos por aqueles que passam por alguma dificuldade nesse momento. Vamos rogar especialmente pelos nossos líderes mundiais, para que desenvolvam a paz, para que tomem as melhores decisões para a coletividade. Roguemos pelos nossos governantes aqui do nosso país, que eles possam encontrar esse candeeiro e que eles colocam no alto do velador. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja.